Olá, bom dia, tudo bom? Eu sou Cristiane Ferreira, professora da disciplina de teatro de vocês. Espero que todos estejam bem em casa, se cuidando, usando máscaras, usando álcool em gel e fazendo aquele protocolo que nós já sabemos de cor, né? Precisamos relembrar-nos sempre, porém a gente já sabe qual é o protocolo a seguir. E então, gente, nesse ano de 2021, nosso curso será a princípio, né? Porque tudo pode mudar. Estamos sonhando que essa pandemia termine, porque realmente já deu, né? A gente já está cansado, mas temos que ter muita paciência e esperar o que há de vir, pois continuamos online esse ano, a princípio de 2021, e com a vacina aí, torcendo que a gente volte para o presencial. Eu sempre disse nas minhas aulas, não é, que teatro é missa de corpo presente. O que é que isso quer dizer? Missa de corpo presente. É porque a gente precisa estar ali, né? Naquela cerimônia. Mas, com a tecnologia, olha só, nós estamos aqui de alguma forma unidos, né? Porque desenvolvemos novas técnicas para continuarmos, né, fazendo o que a gente precisa através da tecnologia, desses aplicativos todos que estão sendo criados e que agora a gente faz muito bem uso deles. Antes de mais nada, né, se a aula tivesse sendo presencial com vocês, eu sinto saudades. Todos estaríamos aqui num grande círculo de mãos dadas, passando energia, né, um para os outros, falando sobre os instrumentos do ator e contando um pouco de cada um, né? Mas nesse momento, como só tem eu aqui agora, eu vou falar um pouco da minha história para que vocês me conheçam um pouco mais e eu espero conhecer vocês também no decorrer desse ano um pouco mais, né? Bom, vamos lá. Como eu falei, eu sou Cristiane Ferreira, eu nasci em Salvador, tenho 3 anos que moro no Rio de Janeiro, oficialmente, porque eu sempre vinha a trabalho desde o ano de 1998 que eu já venho para fazer alguns trabalhos aqui no Rio como atriz, como produtora, né, de eventos, enfim. Mas eu sou formada pela Universidade Federal da Bahia e sou formada em bacharelado, né? Bacharelado é aquela que faz teatro, né? Como atriz, sai como atriz da universidade. E posteriormente eu também voltei e fiz licenciatura, que é o canudo que nos permite ensinar a disciplina de teatro. E eu quero falar para vocês, gente, que às vezes quando a gente pensa no teatro, a gente pensa numa coisa bem distante, né? Aquela pessoa da televisão que faz a novela e que está bem distante da gente. Não, a novela representa, eu até brinco às vezes, quem nasceu, quem é a vida que imita a arte ou é a arte que imita a vida? Porque no fundo é um pouco parecido com aquela outra pergunta, quem nasceu primeiro, o ovo ou a galinha? Porque muitas das coisas que acontecem no dia a dia a gente fica boquiaberto dizendo: caramba, isso parece coisa de cinema. E muitas vezes coisas que são ficção e estão na TV, a gente vê o vizinho do lado vivendo. Então a gente não consegue dizer mesmo quem foi que nasceu primeiro, se foi o ovo ou a galinha, ou se é a arte que imita a vida, ou se é a vida que imita a arte. Eu gosto de pensar que, na verdade, elas estão amalgamadas, juntas. Tudo faz parte de tudo, né? E então a nossa história é uma novela, é um filme, é uma série da Netflix ou da Amazon. Nossas histórias é um livro, né? Quando a gente vai escrever uma redação, uma peça de teatro, eu, por exemplo, utilizo as coisas que eu observo no dia a dia, as minhas experiências particulares. Eu, quando vou para o palco e eu represento uma personagem, eu não tiro, eu não invento ela apenas dentro da minha cabeça. Eu observo as coisas que eu já vivi para colocar, seria
imitar, na verdade, né? Ou então, se não tem nada a ver comigo, é um personagem que não tem nada a ver, eu busco na minha vizinhança, nas histórias que eu vejo na própria televisão, entendeu? Na vida que está aí nesse grande planeta Terra e que a gente participa. Bom, como foi que eu cheguei ao teatro? Quando eu tinha 4 anos de idade, isso não quer dizer que você tem que aprender a fazer teatro aos 4 anos, porque eu conheço atrizes fenomenais que começaram a fazer teatro depois que se aposentaram, sério, com 50 anos, 55, e são grandes atrizes, tem várias histórias, entendeu? Um dos meus mestres, por exemplo, Paulo Altran, formado em Direito, né, foi fazer teatro depois que se formou, na época que ele fazia o curso de teatro, ele ainda estava na faculdade e é isso. Depois de um tempo que ele se decidiu. Mas são várias histórias. Mas então, voltando para a minha. Quando eu tinha 4 anos, teve uma visita do colégio para assistir um espetáculo que se chamava O Casamento de Dona Baratinha. E aí eu fui com a minha mãe assistir. E quando eu entrei no teatro, pasmem, gente, eu olhei aquilo ali que eu não tinha palavras, né, para descrever e falei: minha mãe, eu vim ao mundo para fazer isso aí. E aí ela me perguntou: isso o quê? E eu falei: isso aí que essas pessoas estão fazendo. A minha história é comprida, dá um livro realmente, mas continuei buscando, sempre lembrando daquele espetáculo e dizendo, pô, vou fazer aquilo, né? E aí, anos depois, eu fui fazer um teatro na igreja que eu frequentava e um professor, quando eu tinha 10 anos, falou, essa menina tem talento e me indicou para um curso, né? Eu fiquei fazendo esse curso que esse professor fazia parte, ele me pegava, me levava, tinha todo o protocolo de responsabilidade com uma criança e eu fui desenvolvendo o meu fazer artístico e cada vez dizendo, é disso que eu gosto, é disso que eu gosto. E resumindo a história, minha mãe estava de saco cheio já, porque aquilo só dava trabalho para ela, até que eu comecei, parece brincadeira, a ganhar uns trocados fazendo teatro com propaganda, com o grupo que eu fazia parte lá em Salvador, eu era a mascote, o Círculo de Estudo, Pensamento e Ação do CEPA, e eu já ganhava uns trocados, depois eu tirei meu registro profissional e não parei mais de fazer essa coisa maravilhosa que é arte. Porque a arte, gente, quando nos falta palavras para descrever, a gente faz um poema, a gente faz uma pintura. Então a arte está completamente interligada com o fazer humano. Não é à toa que quando a gente vê lá as pinturas, vocês já deram artes visuais e sabe, né, que o que a gente tem de mais remoto, inclusive descrevendo como o nosso povo vivia, são as pinturas rupestres, porque vale lembrar que lá atrás, há não sei quantos milhões de anos, enfim, não tinha celular, não tinha câmera, né? Então são os desenhos lá das pinturas rupestres que faz com que a gente saiba como é que acontecia os rituais, quando a gente vê os desenhos dos homens ali de braços dados orando, caçando, né? Eu vi até um dia desse no Google que tinham encontrado uma foto, não sei se era de um tamanduá, enfim, de um crocodilo, enfim, de um animal que um desenho. Vou postar, vou colocar aqui depois para vocês. Bom, então por que eu estou contando a minha história? Além de vocês me conhecerem um pouco, verem, perceberem o quão entusiasmada eu sou com a minha profissão, né? Porque é maravilhoso, sabe? A gente fazer teatro, poder usar o nosso corpo, poder usar a nossa voz, poder usar cada vez mais a nossa mente. E falando nisso, eu vou lembrar que no ano passado eu começo sempre nos primeiros dias de aula perguntando também quais são os instrumentos do ator.
Quais são? Aproveitando esse momento com essa pergunta, e eu vou fazer um pequeno resumo, gente, de tudo que foi dado. Tudo não, né? Porque a gente vai dar esse ano é muita coisa mesmo. Um ano é pouco. Aliás, eu estudo teatro há quase 40 anos. 40, não sou tão velha assim não. Mas há muitos anos e nunca acaba o estudo, tá sempre. Aliás, eu acho que todas as profissões, gente, tá se renovando, né? Mas a arte está cada dia se renovando ainda mais, porque, por exemplo, como eu falei, agora com a pandemia, poxa, a gente não parou, tem teatro sendo feito online, né? As peças continuam online, a gente se reinventa. Então, nunca acaba essa capacidade que o ser humano tem de se reinventar. E a arte é um ótimo instrumento para que a gente se reinvente, né, com muita criatividade. Porque eu acho que se tem uma palavra que define o teatro, uma das é criatividade. Bom, os próximos vídeos eu vou fazer alguns. É um bate-papo, certo? Nesse bate-papo eu vou trazer algumas coisas que eu trabalhei no ano de 2020. Então, o objetivo dos próximos vídeos é que a gente relembre, né? Eu possa relembrar alguns conteúdos que eu ministrei, né? Nos cursos, no curso do Colégio Militar, para que vocês que tiveram ou não, eu acredito que nenhum de vocês teve contato. Aliás, nós tínhamos uma agenda grande para o ano que vem que foi por água abaixo, mas eu digo que foi bacana o curso. Tivemos resultados maravilhosos, produtos artísticos maravilhosos e não tenho dúvida que esse ano vai ser melhor ainda. Então, vamos passar para o próximo vídeo, onde eu vou começar a falar sobre fazer uma revisão dos conteúdos que nós trabalhamos. Um grande beijo e até o próximo vídeo.